Olá, o meu nome é Helder Ferreira de Mendonça, eu sou professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense e pesquisador do CNPq. Eu vou fazer uma apresentação que tem como principal característica uma breve apresentação dos principais desafios para a condução da política fiscal brasileira no momento atual. Em relação aos principais problemas que nós temos na economia brasileira no momento atual, sem dúvida, a questão do reequilíbrio fiscal merece atenção. Nós temos dois problemas principais que precisam ser destacados, tanto pela ótica da despesa quanto também pela ótica da receita. Sob a perspectiva da despesa, os principais problemas que são destacados pela grande mídia se referem aos gastos correntes e também à previdência social. Relacionado à receita, o principal problema está, apesar de uma carga tributária elevada, uma insuficiência de receita para honrar seus compromissos. Quais são as soluções propostas? Em relação à despesa, nós temos que fazer um processo de redução do tamanho do Estado, obter receitas extraordinárias, portanto, por meio, por exemplo, das privatizações, e também geração de receita, por exemplo, por meio do aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Em relação à receita, uma das medidas que podem ser tomadas é a geração de novos impostos ou retorno de alguns, como, por exemplo, a CPMF. A grande questão que se coloca é até quando as medidas que têm sido propostas são suficientes para trazer o reequilíbrio fiscal brasileiro. Em relação às medidas que têm sido propostas, não tenha dúvida de que, se implementadas, isso indicará um quadro fiscal brasileiro mais adequado. Por exemplo, no caso de uma reforma previdenciária, não importa qual, mas desde que reduza o déficit previdenciário, a consequência é que nós vamos ter um ambiente que vai ser melhor numa perspectiva de longo prazo. Por outro lado, a geração de receitas provenientes da privatização e a implementação de programas de emissão voluntária, redução de custo, representa uma solução adequada do ponto de vista de curto prazo. Ou seja, as medidas implementadas vão estar representando situações de melhora, tanto do ponto de vista da perspectiva de curto quanto também de longo prazo. A consequência disso é simples. O mercado entende essas políticas como sendo saudáveis e a consequência é que ele vai precificar isso de uma maneira positiva. Bem, qual é o problema, então, com essas medidas que estão sendo propostas? Quando nós pensamos enquanto economistas, tem uma diferença. Economia, nós estamos preocupados em fazer, enquanto gestor de políticas públicas, gestor econômico, nós estamos preocupados em fazer a maximização do bem-estar social, e não é qualquer um. É fazer a maximização do bem-estar social sob uma perspectiva intertemporal. E aí nós temos o problema. A reforma da Previdência não vai eliminar um fator essencial de problema, que é o desequilíbrio que você tem entre a população jovem e a população mais velha. Um outro problema que também não podemos desprezar é em relação às privatizações. A receita extraordinária obtida vai representar uma queda que nós temos no endividamento público. Entretanto, isso aqui não vai representar um entrave, não vai garantir que nós tenhamos uma gestão eficiente dos recursos públicos. Porque nós já tivemos, aqui no caso brasileiro, uma montanha de dinheiro proveniente de privatizações, mas nada impediu uma má gestão da política fiscal brasileira, como nós observamos nos últimos anos. Além disso, tem um último elemento que nós não podemos desprezar no caso da economia brasileira, que é a ocorrência de oportunismo. E esse oportunismo leva ao processo de inconsistência dinâmica da política fiscal brasileira, que, consequentemente, leva a uma corrosão da credibilidade que nós temos. Quando se faz uma análise do quadro fiscal, um primeiro indicador que precisa ser levado em consideração é razão, dívida pública, produto interno bruto. No caso, eu estou apresentando para vocês um gráfico que apresenta duas trajetórias. O que está indicado pela linha vermelha representa o endividamento público brasileiro nos últimos 10 anos, ao passo que o que está indicado pela linha amarela representa a média do endividamento público dos países da América Latina. O que se observa é que, ao longo dos últimos 10 anos, em nenhum momento houve uma aproximação da trajetória do endividamento público brasileiro da média dos países da América Latina. Além disso, se nós observarmos com atenção a partir de 2014, essa diferença tem ampliado, ou seja, o endividamento público brasileiro tem ficado maior proporcionalmente quando comparado com os países da América Latina. Além disso, nós temos um outro problema que merece ser considerado. Essa área sombreada, onde nós temos aqui o azul mais escuro, mostra que ao longo de todo o período em consideração,
O endividamento público brasileiro teve sempre uma razão de dívida PIB superior a 60%, o que claramente indica que nós temos uma situação de risco de default que é persistente no caso da economia brasileira. E pior, ela é crescente. A partir de 2014, nós temos observado uma aceleração desse risco. Ou seja, algo precisa ser feito, sem dúvida alguma, para conter essa trajetória crescente que nós temos da dívida pública brasileira. Para que você possa compreender a qualidade da gestão da dívida pública brasileira nos últimos anos, é importante levarmos em consideração alguns indicadores. Eu vou estar apresentando para vocês aqui dois indicadores que são considerados fundamentais para esse fim. Um primeiro que eu vou estar apresentando é o prazo médio que você tem da dívida pública, ou seja, a maturidade que nós temos. O gráfico que está sendo apresentado agora indica a trajetória da composição que nós temos dos títulos da dívida pública em termos da sua maturidade. O que se observa, destaque aqui em especial, que está pela linha vermelha e também pela linha laranja, o que está na linha vermelha representa títulos da dívida pública de até 1 ano e o da linha laranja são títulos da dívida pública de até 3 anos, é que juntos esses títulos da dívida pública respondem por mais de 50% que nós temos dos nossos títulos. Consequência disso é que, obviamente, nós temos um prazo médio da dívida pública que é muito curto e que há uma sinalização de que nós precisamos melhorar, ou seja, ampliar o prazo médio da dívida pública brasileira. Um segundo indicador relevante para nós fazermos uma avaliação quanto à gestão da dívida pública é a estrutura de indexação que nós temos da dívida. Aqui eu estou apresentando as trajetórias dos principais indexadores que nós temos da dívida pública brasileira. O que se observa, destaque aqui para a linha vermelha, é que mais de 40% da indexação da dívida pública brasileira está atrelado à taxa Selic. Sem dúvida alguma, isso é um problema, porque mostra que há uma interconexão entre as ações que você tem da política monetária com a política fiscal. No caso, por exemplo, de haver uma necessidade da autoridade monetária fazer um combate à inflação, como em breve nós teremos que fazer por causa da recuperação da atividade econômica brasileira, onde provavelmente vai haver uma elevação da taxa de juros, a consequência disso é que nós temos um repasse, que é o aumento do custo do endividamento público brasileiro devido à estrutura de indexação. Ou seja, é preciso haver um esforço para ampliar a estrutura de indexação da dívida pública brasileira a partir de outros elementos. No caso, a literatura aponta como sendo os principais indexadores adequados seria aumentar a participação de títulos da dívida pública atrelados a títulos associados aos índices de preços, aumentar a participação de pré-fixados e reduzir a vulnerabilidade por meio de indexação vinculada à taxa de juros da política monetária e também reduzir a participação de títulos indexados à taxa de câmbio. Ou seja, é preciso fazer uma nova estrutura da gestão da dívida pública brasileira, porque desde 1999 tem sido anunciado um esforço por meio do governo de fazer uma melhora no perfil da dívida em termos de estudo de indexação e ampliação do prazo médio da dívida pública. O que acabamos de ver é que, obviamente, esses objetivos não têm sido cumpridos. Quando se faz uma análise do equilíbrio fiscal, é importante que se leve em consideração a forma como está sendo feita a alocação de recursos. Em particular, eu vou estar dando atenção aqui para um conceito muito importante, que é a carga tributária líquida. Ou seja, eu vou estar trabalhando aqui com um aspecto que é anterior até mesmo à forma como o governo está decidindo fazer sua alocação de recursos, por exemplo, na forma de consumo e também na forma de investimento. Quando estamos trabalhando com a ideia de carga tributária líquida, isso significa que representa uma transferência de recursos do setor privado para o setor público. Porém, existe uma parcela desses recursos que retorna automaticamente para a sociedade na forma de transferências. E eu vou estar destacando aqui 4 formas em particular de transferências do setor público para o setor privado. Que transferências são essas?
É importante destacar que transferência é como se fosse um papel de doação, ou seja, não representa uma contrapartida daqueles que estão recebendo benefício para, por exemplo, a geração de bens e serviços naquele momento da economia. Então, primeira forma de transferência que eu vou estar destacando, que são os juros da dívida pública. Quem recebe juros da dívida pública são aqueles que compram papel, que compram títulos da dívida pública. E quem compra título da dívida pública aqui no Brasil está onde? No mercado relacionado ao Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, obviamente, não vai estar representado por aquela parcela da sociedade menos esclarecida, ou seja, a população mais pobre. Imaginem que a composição que nós temos de detentores de títulos da dívida pública que são remunerados até um salário mínimo. Isso não é normal. O que é normal para aqueles que são remunerados com títulos da dívida pública são aquelas pessoas que têm um nível de esclarecimento maior e que, portanto, é a população mais rica. Em relação aos subsídios, o que se observa é que é uma forma de transferência em que, por exemplo, as empresas, os empresários recebem esse benefício, por exemplo, por meio de uma concessão de empréstimo com uma taxa de juros abaixo daquela que vigora no mercado. Essa situação não é apresentada a todos os membros da sociedade, somente alguns escolhidos, o que indica que nós podemos ter associado a essa questão um viés de seleção. Por outro lado, quando se pensa em gastos com assistência, quais são os gastos mais famosos que nós temos no momento atual, por exemplo, Bolsa Família, ele está atingindo a população mais pobre. Em contrapartida, é simplesmente o fato de ter as crianças na escola, mas não está gerando bens ou serviços para a sociedade. Por último, é a Previdência Social. A Previdência Social é uma transferência porque, obviamente, ela está remunerando os aposentados não estão mais contribuindo para a geração de bens e serviços. Quando nós estamos pensando nesses tipos de transferências, é possível nós associarmos a 4 categorias dentro da sociedade. Juros da dívida pública, eu posso entender que seja a população mais rica. Quando estou pensando em subsídio eu estou pensando em termos dos empresários. Quando estou pensando com gastos assistenciais, eu estou pensando com a população mais pobre. E a previdência social, eu estou pensando na população mais velha. E daí, qual a consequência disso? A consequência disso é que é possível gerar um conflito de classes e que cada um vai estar representando seus próprios interesses, o que é normal. Quando nós estamos pensando em juros da dívida pública, a população mais rica, isso significa que ela tem maior capacidade de mobilização e de proteção dos seus interesses. Quando estamos pensando em subsídios, os empresários têm a possibilidade, por exemplo, da realização de lobby lá, por exemplo, Brasília, e com isso fazer a proteção dos seus interesses. Os gastos assistenciais experimentam parar, por exemplo, com o Bolsa Família. As manifestações que vão surgir por todo o país vão impedir com que seja estancado esse tipo de transferência. Por último, aonde é o alvo de todo o ajuste fiscal, de solução panaceia que tem sido apontada para os problemas fiscais brasileiros, que é a reforma da Previdência. Simples. Você tem a população mais fraca, mais desorganizada e também aquela mais vulnerável, portanto, e que tem menos acesso à mídia social e compreende seu funcionamento. Nós estamos falando da população mais velha. Então, como é que vai haver o papel das transferências para explicar o desequilíbrio fiscal brasileiro? Vou apontar para vocês alguns elementos que são importantes. O primeiro tipo de transferência que eu estou considerando aqui é a apresentação deste gráfico, onde representa a razão que nós temos de pagamento de juros da dívida pública sobre o produto interno bruto. Quando nós estamos observando a trajetória dos últimos 10 anos, não há dúvida de que é preciso fazer algo para evitar com que essa trajetória ascendente continue a aumentar cada vez mais. Esse tipo de transferência é considerado negativo desde sempre. Os partidos mais de esquerda sempre exploram esse ponto, onde indicam, olha, isso aqui representa um mal porque está beneficiando que os banqueiros, em contrapartida a sociedade vai ficando mais pobre. Significa que pode ter um efeito distorsivo capaz de ampliar a desigualdade de renda na economia brasileira. Tá, esse argumento pode ser verdadeiro. Entretanto, o que nós estamos observando é que, em termos da característica das transferências, há uma clara deterioração a partir de 2012.
enquanto entre a primeira metade dos 5 anos que estão sendo considerados há uma oscilação em torno de 4% do PIB, quando se considera o ano de 2017, nós temos aproximadamente 6% do PIB sendo alocado para esse tipo de transferência. Ou seja, a gestão da dívida pública brasileira nos últimos 10 anos tem sido mal feita. Um segundo tipo de transferência que eu vou estar levando em consideração aqui é aquele relacionado à Previdência Social. Este tipo de transferência é apontado como o principal problema que nós temos para o equilíbrio fiscal brasileiro. De forma a fazer uma breve análise em relação ao aspecto relacionado à Previdência, eu vou estar considerando duas trajetórias aqui neste gráfico. Uma trajetória indicada pela vermelha, que são os benefícios previdenciários, tudo em termos de percentual do PIB. E outra, uma trajetória amarela, verde, representada por arrecadação líquida que nós temos do regime de previdência social. O que se observa? É claramente a situação de déficit, ou seja, o aumento que eu tenho dos gastos frente à receita tendo se ampliado, sobretudo a partir de 2014, onde a linha verde mostra claramente que nós temos uma estagnação na captação de receita, ao passo que tem havido uma aceleração, um aumento dos benefícios previdenciários. Isto caracteriza claramente o esgotamento do modelo, ou seja, é necessário fazermos uma reforma da Previdência para evitar com que haja ocorrência de déficits persistentes nesse tipo de transferência? Não tenha dúvida que sim. Um terceiro tipo de transferência que eu vou estar apresentando é aquele que, às vezes, é apontado por alguns como um possível problema para o quadro fiscal brasileiro. Existe um argumento, em certa medida, estranho, de que gastos relacionados ao Bolsa Família podem ser capazes de provocar uma deterioração fiscal. De forma a fazermos uma breve análise do comportamento dos principais gastos assistenciais brasileiros nos últimos 10 anos, eu estou apresentando aqui três trajetórias. Eu estou apresentando a trajetória do seguro-desemprego, principal tipo de gasto que nós temos nesse tipo de transferência. Nós temos o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é aquele que está associado à população mais velha, acima de 65 anos, que nunca contribuiu, mas que passa a ter direito à aposentadoria e também de que passar a ter a aposentadoria devido a uma possível deficiência. E também o Bolsa Família. Essas três trajetórias que estão sendo apresentadas aqui no gráfico revelam o seguinte: observe a trajetória da linha laranja, que é aquela do Bolsa Família. Embora tenha ocorrido um aumento que você tem na parcela de transferência destinada ao Bolsa Família ao longo do tempo, e tem ocorrido uma estagnação desde o ano de 2013, o que indica que não está havendo uma deterioração, uma piora, um aumento desse tipo de transferência, o que significa que está sob controle. Além disso, o quanto está sendo destinado para esse tipo de transferência é inferior, é abaixo de 0,5% que você tem do PIB. No caso do ano de 2017, aproximadamente 0,3% do PIB. Por outro lado, quando se considera, por exemplo, o benefício de prestação continuada, a história é diferente. O que se observa é uma trajetória ascendente. Então, ela não para de crescer ao longo do tempo e tem se aproximado de quase 1% do PIB. Esse benefício de prestação continuada precisa ser olhado com atenção, porque isso pode estar sinalizando, por exemplo, a presença de fraude. Quando você olha para a trajetória amarela, é o tipo de transferência que nós temos com o seguro-desemprego. E, embora nós saibamos que o seguro-desemprego é um estabilizador automático, portanto, quando a economia apresenta crescimento econômico, o gasto com o seguro-desemprego vai cair. E quando a economia vai mal, está apresentando baixo crescimento econômico, ele aumenta, não podemos desprezar, porque aproximadamente 1% do PIB, de maneira persistente, tem uma leve tendência de aumento ao longo dos últimos 10 anos. Ou seja, não podemos desprezar que, embora de forma isolada nós tenhamos três tipos de transferências que sejam inferiores a 1% do PIB, quando somados nós temos aí
uma transferência que supera a 2% do PIB. Então, é preciso levarmos em consideração quais mecanismos podem ser utilizados para evitar uma piora acentuada do benefício de prestação continuada e também criar mecanismos que sejam capazes de reduzir o quanto nós estamos utilizando os nossos recursos em seguro-desemprego. Um quarto tipo de transferência que eu vou estar considerando neste momento é aquele relacionado aos subsídios. Subsídios têm um papel importantíssimo. No gráfico que eu estou apresentando neste momento, o destaque aqui é a linha vermelha. Nessa linha vermelha nós temos o gasto total com subsídios ao longo dos últimos 10 anos. E o que se observa é que tem uma tendência positiva, ou seja, a inclinação dele indica que os gastos, as transferências que estão sendo realizadas com subsídios têm aumentado ao longo do tempo e que, pasmem, considerando o ano de 2017, quase 12% do PIB está sendo alocado nessa forma de transferência. Quando se faz a análise desse tipo de transferência, subsídios, é importante levar em consideração duas perspectivas. Uma relacionada à perspectiva da despesa pública e outra relacionada à receita pública, para que se possa compreender o comportamento que nós temos dos subsídios. Em relação à despesa pública, o que está sendo indicado pela linha amarela, o total delas, observa-se que aproximadamente 3% do PIB está sendo destinado para esse fim, considerando o ano de 2017. Esse tipo de transferência é aquele que comumente nós ouvimos falar. Ué, como assim? Por exemplo, aquele relacionado ao Minha Casa Minha Vida, ao Programa de Sustentação de Investimento, ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, onde está sendo representado pela linha branca, onde a participação dele é muito pequena comparada aos demais. Embora tenha ocorrido um aumento substancial entre 2014 e 2015, houve uma reversão e nós podemos dizer que as transferências realizadas por meio desse tipo de despesa pública estão sob controle. Por outro lado, quando se observa os benefícios creditícios, benefícios implícitos, embora haja uma participação não desprezível de quase 2% do PIB, a trajetória é crescente. Ou seja, é preciso sim que, tipo, o BNDES, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, os fundos constitucionais de financiamento para a promoção de crescimento lá do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, sejam mais cautelosos em relação a esse tipo de transferência. Mas como se pensa pelo lado da receita pública? É aí o grande problema. O grande problema está sendo apresentado aqui pela linha laranja. Quase 9% do PIB sendo alocado dessa maneira. Significa que o processo relacionado às renúncias fiscais, como aquela relacionada ao Programa Nacional de Atenção Oncológica, Programa Nacional de Apoio à Saúde de Pessoas com Deficiência, incentivos à produção de aerogeradores, precisa ser, embora aparentemente sejam úteis para a sociedade, é preciso com que esse tipo de transferência seja concedido com mais cuidado. É importante considerar o fato de que, embora as transferências estejam aumentando, isso não é um problema se nós tivermos receitas suficientes para cobrir esse aumento das transferências. E o que nós podemos observar? A trajetória associada à principal fonte de receita que nós temos, que é a carga tributária. Então, fazendo uma observação da carga tributária bruta nos últimos 10 anos, o que se observa é que, embora a carga tributária no Brasil seja elevada, ela tem apresentado tendência de queda. Ou seja, comparado 2008, por exemplo, com 2017, nós saímos de um percentual PIB de aproximadamente 33,75% do PIB para aproximadamente 32,25%. Ou seja, uma queda de 1,5 ponto percentual que você tem da carga tributária. Embora, mais uma vez, ela seja elevada, isso significa que nós estamos tendo um esgotamento do modelo. É preciso encontrar mecanismos que sejam capazes de mostrar que nós temos algum potencial de arrecadação.
A ideia é de que nós temos uma carga tributária elevada, mas que isso mostra o esgotamento do modelo, pode ser facilmente interpretado por meio, por exemplo, de uma curva de Laffer. A ideia básica é que, à medida que nós temos alíquotas mais elevadas, isso cria mecanismos que desencorajam, que levam ao desestímulo ao pagamento de impostos. No caso brasileiro, nós observamos que tem uma característica muito importante do mercado, que é a informalidade. E que, à medida que nós temos a economia informal elevada, significa que menor é o potencial que nós temos para arrecadação de impostos. De forma a observar a característica que nós temos de informalidade no mercado brasileiro, eu estou apresentando aqui um gráfico que representa um indicador do mais importante mercado que nós temos na economia, que é o mercado de trabalho. Para isso, eu estou apresentando para vocês uma razão entre o percentual que nós temos do setor privado de pessoas ocupadas sem carteira de trabalho assinada, vis-à-vis o total que nós temos de trabalhadores no setor privado com carteira de trabalho assinada. O que a gente observa, considerando aqui do período de 2012 e 2018, a partir de dados lá da PNAD contínua? Embora tenha ocorrido uma trajetória de melhora até o primeiro trimestre, até o final de 2015, o que se observa é que a partir de 2016 houve uma deterioração nesse indicador, ou seja, tem aumentado a participação de trabalhadores no setor privado sem a carteira de trabalho assinada, e que já reverteu a melhora que era observada no início da série. Ou seja, hoje em dia, considerando o último trimestre que nós temos, o terceiro trimestre de 2018, o que se observa é que aproximadamente 35% que nós temos da razão entre total de pessoas ocupadas sem carteira de trabalho contra aquelas que possuem carteira de trabalho assinada. Ou seja, mais de um terço dos trabalhadores não possuem carteira de trabalho assinada. Significa que nós temos mais de um trabalhador em cada três no setor informal da economia brasileira. Consequentemente, isso aqui indica um claro indicativo de que nós temos uma dificuldade para aumentar a arrecadação via impostos, onde uma das principais fontes de receita que nós temos, por exemplo, é aquela proveniente de imposto de renda. Tudo que foi apresentado até agora revela que nós precisamos obter novas fontes de receita para o reequilíbrio fiscal. De onde nós podemos obter esses novos recursos? Esses recursos podem ser obtidos a partir de algo que já existe, mas que está oculto na economia brasileira. Do que eu estou falando? Estou falando da economia subterrânea. A partir de dados que nós podemos extrair lá da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Ético, o que se observa ao longo dos últimos 10 anos é que aproximadamente entre 18,5% do PIB e mais de 16% do PIB, nós temos de economia subterrânea. Consequentemente, existe um espaço para nós tributarmos o que já existe na economia brasileira, mas que não é reconhecido pelas autoridades. Existem produtos que são tributados com uma alíquota bastante elevada e que geram receitas bastante consideráveis, como, por exemplo, a tributação que nós temos sobre bebidas alcoólicas, onde mais de 50% do preço final que nós temos está associado com a tributação. Nós, se considerarmos uma alíquota similar à que nós temos de bebidas alcoólicas, na verdade menor, apenas 50% que nós temos, significa que nós temos um potencial para arrecadação proveniente da economia subterrânea que não deve ser desprezado, porque nós vamos conseguir algo ao longo do tempo acima de 8% do PIB. Considerando a trajetória lá para o ano de 2017, o que se observa é que nós conseguiríamos arrecadar mais 8,5% do PIB e que, portanto, esse tipo de fonte de receita não pode ser desprezado. Pode ser dito a partir do que foi apresentado até o momento. Transferências representam um problema? A resposta é sim. O que nós podemos observar a partir da média do período entre 2008 e 2017, os últimos 10 anos? Olha, o que é apontado como principal vilão das transferências é a Previdência Social. Nos últimos 10 anos, nós alocamos, em termos de média, 7% do PIB para esse tipo de transferência.
Ou seja, é preciso fazer algo? Sim. Qual o tipo de procedimento que nós devemos fazer? Aumentar o tempo de contribuição. Mas aumentar o tempo de contribuição de forma homogênea entre todas as categorias? Não. Existem categorias privilegiadas, que são aquelas categorias que contribuem com muito pouco em termos da participação que você tem da sua renda, contribuem com pouco tempo de serviço e são muito bem remuneradas. Isso representa os servidores públicos que nós temos, em geral, do executivo? Resposta é não. Nós temos aí como principais problemas, por exemplo, os servidores de que? Militares. Contribuem com muito pouco e têm uma aposentadoria muito elevada. Também é só esse tipo de segmento? Não. Os aposentados que nós temos do setor rural, onde eles contribuem com muito pouco, recebem pouco, mas proporcionalmente aquilo que contribuem durante a ativa é muito reduzido. Ou seja, é preciso que nós tenhamos algum tipo de justiça social, onde sejamos mais equânimes no processo de ajustamento que está sendo proposto para a sociedade. Só esse tipo de transferência é problemático? Não. Nós temos os juros da dívida. Ou seja, juros da dívida é uma transferência importante que deve ser considerada? Não tenha dúvida que sim. Se considerarmos a média dos últimos 10 anos, aproximadamente 4,7% do PIB foi destinado a esse fim. O que precisa ser feito? Com que os gestores da dívida pública prestem atenção naquilo que é proposto nos manuais, o que é proposto por aqueles que produzem artigos acadêmicos, científicos e que são premiados, por exemplo, no Tesouro Nacional. É preciso, na verdade, que a gente faça uma redução da participação de títulos indexados à Selic e que a gente aumente o prazo médio que nós temos da nossa dívida pública. Sem esse tipo de procedimento, qualquer instabilidade que nós tenhamos na economia vai gerar um custo que é transferido para toda a sociedade. E só esse tipo de transferência? Não, nós temos gastos com assistência, mas gastos com assistência são desprezíveis? Não, quando a gente tem aproximadamente 1,9% do PIB em termos médios. O que precisa ser feito? Olha, o principal tipo de gasto que nós temos aqui nesse caso é com seguro-desemprego. Seguro-desemprego, nós precisamos tomar medidas efetivas que levem à recuperação da atividade econômica. Somente com o meio da recuperação da atividade econômica que nós vamos reduzir os custos que nós temos com esse tipo de transferência. E, além disso, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que vem aumentando ao longo do tempo, que são os gastos relacionados com transferências que têm a ver com o PCV, a benefício de prestação continuada. Então é preciso que nós tenhamos mais cuidado com as concessões que são feitas para esse tipo de alocação de recursos para pessoas com mais de 65 anos e que possuem deficiência. Mas e aonde está o grande centro da atenção que não deve ser desprezado? Subsídios. Se nós levarmos em consideração as 4 transferências que eu estou apresentando para vocês aqui, 8,4% do PIB foi alocado dessa maneira nos últimos 10 anos. E quando você está pensando pelo lado da despesa, é preciso com que tenhamos mais cuidado nas concessões que são feitas creditícias. Os benefícios de crédito são feitos por meio do BNDES, Fundo de Amparo ao Trabalhador, os fundos condicionais de financiamento. É preciso que nós sejamos mais rigorosos e mais criteriosos com as concessões que são feitas. Pelo lado da receita, esse é o ponto. Sem dúvida alguma, a farra dos gastos tributários precisa parar. É preciso, sim, que a renúncia fiscal pare de sangrar o país. É preciso que aquele discurso que mostra-se aparentemente bom para a sociedade, fundos destinados aos idosos, regimes especiais que nós temos aqui para a indústria de defesa, programas de incentivo lá à deficiência, programas de combate ao câncer, vamos incentivar a produção de aerogeradores. Embora isso seja muito bonito do ponto de vista social, por enquanto não se mostraram na prática efetivos para a geração de crescimento econômico ou que mostrasse uma responsabilidade fiscal. É apenas alguns segmentos, representa apenas um segmento da sociedade. É importante que nós tenhamos que pensar no todo. E quando nós consideramos todos esses tipos de transferências juntos, nós estamos falando, em termos médios dos últimos 10 anos, de 22% do PIB. Algo precisa ser feito. Isso daqui é antes do que está sendo destinado para é a má gestão que nós temos dos gastos correntes.
É o pouco investimento que é realizado. É preciso que nós tenhamos que melhorar a carga tributária líquida, os recursos que permitem com que o Estado seja capaz de honrar aqueles que contribuem na ativa, o consumo e também ao investimento. E da onde que nós podemos tirar esses recursos? Olha, uma receita potencial que nós temos é aquela associada à economia subterrânea. Se nós considerarmos em termos médios o que nós temos de potencial para a geração de receita tributária associada à economia subterrânea, isso daria aproximadamente 8,5% do PIB. E o que isso significa na prática? Olha, esse 8,5% do PIB seria maior do que o que nós utilizamos, por exemplo, com as transferências destinadas à Previdência Social. Isso é mais do que se nós considerarmos juntos o que foi pago de juros da dívida pública com os gastos também assistenciais. Isso também é mais do que os próprios subsídios, que estão em 8,4%, quando nós teríamos o potencial aí de arrecadação de 8,5% do PIB. Mais uma vez, economia subterrânea, ela existe e precisa ser levada em consideração como principal fonte, uma das principais fontes de receita que nós temos no país. É importante estarmos cientes de que as medidas que têm sido propostas para a contenção da sangria de recursos públicos por meio das transferências partem do pressuposto que nós temos um elevado nível de economia formal e que o uso dos recursos é feito de maneira racional. Na verdade, nós não temos nenhum outro caso aqui no Brasil. Para termos uma ideia do tamanho da economia informal brasileira, no ano de 2017, nós temos o equivalente a 341 bilhões de dólares. Esses 341 bilhões de dólares de PIB informal do Brasil, ele simplesmente é maior do que qualquer outro país da América Latina, com exceção, obviamente, da Argentina e do México. Mas é maior, por exemplo, quando nós comparamos com o Chile, que é sempre um exemplo para a América Latina, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Ou seja, a economia informal, a economia subterrânea, representa um potencial de recursos para receita de tributação que não pode ser desprezada quando nós estamos pensando na busca de um equilíbrio fiscal. Obrigado pela atenção. Até uma próxima vez.